Senhoras e senhores, há alguns dias Luísa Mel participou do podcast Inteligência Limitada, um dos mais importantes do Brasil. E ali, numa conversa com Vilela, ela disse uma série de inverdades e afirmações que não correspondem aos fatos. Eu elenquei os 10 pontos mais importantes dessa entrevista e vou expor agora aqui para vocês, fazendo o devido contraponto e explanando e expondo a realidade dos fatos. Prestem muita atenção. Ano. Aí eu ganhei agora, de novo, segunda instância. Sabe assim, eu ganho. É tipo assim, tanto que ela foi proibida de chegar perto do delegado. Essa mulher, processos. Esse último tem segredo de justiça. Bom, vamos lá. Ela fez ali 3 afirmações. O processo está em segredo de justiça. Não está em segredo de justiça, tanto que você está comentando o processo e eu também vou aqui comentar o processo. A Gabriela Bueno foi proibida de se aproximar do delegado. Não consta um processo, não consta essa ordem judicial, a não ser que você tenha aí alguma coisa que a gente não saiba, que os meus advogados não saibam, que o advogado da Gabriela Bueno saiba. Não existe essa proibição de se aproximar do delegado do caso. E o pior de tudo, você disse que ganhou o processo em segunda instância. E eu vou me apegar a essa sua afirmação que é falaciosa, para não dizer que é mentirosa. Você não ganhou o processo em segunda instância, ele está correndo agora em segunda instância, você ganhou na primeira, e agora foram mudados os advogados da Gabriela Bueno e está recorrendo em segunda instância. E nós vamos mostrar aqui, na sequência desse vídeo, os laudos, os contralaudos que jogam abaixo o relatório do Instituto Luísa Mel. Vamos aí para a segunda parte. E esse do Borzoi, inclusive, a gente tinha mandado judicial de tão... Essa aí é mais uma parte nebulosa desse processo da Luísa Mel contra a Gabriela Bueno. Havia mandado? Sim, havia um mandado de busca e apreensão de drogas. A equipe chegando lá, não vendo a materialidade do mandado, não vendo o motivo do mandado ser realizado, porque não tinha ali comércio, como é que tinha tráfico se não tinha cliente, os supostos vendedores de drogas estavam viajando, uma coisa extremamente esquisita, estranha mesmo, né? Mas aí não vamos perder viagem, né? Nós viemos aqui para encontrar drogas, não tinha o comércio de drogas, não tinha o tráfico, vamos imputar aí maus tratos aos animais. E aí, milagrosamente, aparece assim Luísa Mel nesse esquema aí. Bom, vamos ao terceiro ato. Incinerador pro cachorro que já morria, ele já... É assim, uma coisa assim... Queimava aí? Né? Essa afirmação é a mais fácil de ser refutada. Não tinha incinerador, não está no processo, não tinha nenhum relatório, enfim, isso aí tirou da cabeça dela. Na verdade, ela começa a misturar uma história com a outra, tentando emplacar uma narrativa para convencer o seu público, convencer aí o Vilela, né? Mas não faz nenhum sentido. Vamos para a quarta parte. Tanto, ela dava drogas para os cachorros, para eles aparecerem mais fortes, para ela vender. E como que... Para me ajudar aqui nesse vídeo a esclarecer as questões um pouco mais técnicas, eu lancei mão de uma conversa com 2 veterinários, a doutora Luciana Ferreira, que é uma veterinária forense, e o doutor Flávio Cili, que é veterinário e zootecnista. E aí, quando eu falei das drogas, vamos ouvir aí o que eles disseram. Oi, doutora Luciana, boa tarde. Doutora, eu estou ligando para perguntar alguns detalhes sobre o caso da Luísa Mel contra o canil da Gabriela Bueno. O Instituto Luísa Mel emitiu um relatório, se eu estiver errado, a senhora me corrija, por favor. Emitiu um relatório em janeiro e a senhora veio há pouco tempo aí fazer o contralaudo desse relatório, confere? Confere. A senhora fez contralaudo sobre 2 relatórios, um feito em janeiro e outro em junho, é isso? Isso, o primeiro foi quando os animais foram apreendidos, e depois foi um pedido para saber como os animais estariam, né, naquele momento. Perfeito. Bom, então é o seguinte, eu assisti um vídeo, uma entrevista que a Luísa Mel concedeu ao Vilela no podcast Inteligência Limitada. E aí eu anotei aqui algumas afirmações que a Luísa Mel fez, e eu queria que a senhora comentasse. É lógico, comentar em cima daquilo que a senhora viu nos documentos que constam do processo. Ela disse que a Gabriela Bueno usava drogas, o que eu entendi é que ela quis dizer que ela usava drogas para deixar os animais mais fortes, ou seja, provavelmente ela estava se referindo a anabolizantes.
Existe algum indício, ou nos relatórios emitidos pelo Instituto Luiz Amel, tem alguma prova laboratorial, ou sei lá, algum indício clínico de que isso acontecia? Não existe nenhuma comprovação de que ela usaria os anabolizantes nos animais. Inclusive, também não teria nenhuma indicação, uma vez que ela trabalhava com a criação, né, e a reprodução dos animais. Então, esse tipo de substância, ela prejudicaria os animais, né, na sua fertilidade e, portanto, na criação. Mas também não tem comprovação, não, de que esses medicamentos foram usados, nenhum exame, nada que comprovasse. Não há indício de que isso acontecia? Não há. Tá. Olha o cachorro. A maioria estava cego porque eles ficam batendo eles ficam tão desesperados de ficar cego e preso que eles começam a bater nas grades. Então, são mais de 150 cães e a maioria deles estavam cegos. Isso confere, Dr. Fábio? A maioria de quantos? Aproximadamente 200 animais, 169 animais. Não se tem dentro do processo. Qual a causa da cegueira? Também não se tem. Houve tratamento? Não tem nenhum documento ali provando que houve tratamento oftalmológico. Ou seja, estavam cegos, ficaram cegos. Como é que é isso? O engraçado é que a maioria desses animais que ela diz que estavam cegos, foi feito doações, isso está dentro da plataforma, tem vídeo, tem foto, tem imagem, deles plenamente sadios na questão oftalmológica sendo doados. Então, quantos animais cegos tinham lá? Não tem narrativa da quantidade. Então como que ela pode afirmar que uma maioria estava cego? O que não é verdade. Parece que não confere, né? Então vamos para o número 6. E eles estavam todos doentes, que tem isso ainda, né? Em um dos trechos, nessa mesma entrevista com Vilela, ela relata que a maioria dos animais estava adoentados. O engraçado é que a grande maioria da data, da cronologia da apreensão que ela fez, tem animais lá que passaram 6 meses no poder do Instituto e vieram a óbito por causa de erliquiose. Então, de duas uma. Ou esses animais não tinham erliquiose e se contaminaram dentro do abrigo da Luiza Mel, ou o veterinário é muito incompetente para cuidar de uma patologia que no máximo você trata com 28 dias. Então, o que acontece? Diante de tudo que está dentro dos autos, o que eu identifiquei? Vários atestados de óbito não condiz com as patologias ali narradas. Nem tão pouco tem exames comprobatórios. Então o que acontece? O que seria o correto do veterinário fazer nesses casos? Primeira coisa da apreensão é fazer uma ficha de anamnese de todos os animais. Não há uma única ficha de anamnésia individualizada dentro do processo. Isso ela não conta para ninguém. Outra coisa muito estranha. Depois que nós descobrimos o atestado de falso do caso da Borzoi, né, que ela alega no processo que confundiu as raças, qualquer leigo vendo um Bulldog ou um Borzoi vai ver que um é diferente do outro. Então isso aí também não cola. Começamos a ver mais detalhadamente que muitos dos atestados de óbito também não condiz com as patologias narradas. E não há documentos probatórios afirmando que aqueles animais vieram a óbito por causa daquelas patologias. E volto a frisar, a maioria das patologias se deu bem depois da apreensão, ou seja, precisa ser investigado isso. Até que ponto esses animais saíram de lá realmente doentes? Não se tem isso, não se comprova isso. E qual é a maneira que o veterinário tem de se resguardar? Exame pós-tratamento, coisa que não tem dentro do processo nenhum documento comprobatório de nenhuma patologia ali dentro apresentada. Seja ela patologias ósseo-articular, seja elas patologias do sistema imunológico ou até mesmo de problemas virais. Não há nenhum documento comprobatório dentro do processo. Muitos cachorros, depois de canil, eles morrem, porque... Então é o seguinte, ela tem uma outra afirmação que ela diz o seguinte, depois de tirar os cães do canil, muitos morreram. A senhora está dizendo que não existe uma comprovação de nexo causal, ou seja, os animais lá no canil, não há comprovação de que todos estavam doentes. E que se morreram alguns, não morreram assim, não houve uma comprovação de que eles morreram por doenças pré-existentes. Não, inclusive, assim, eu utilizo um filme, né, um vídeo que foi feito no momento da apreensão, né? E esse vídeo feito no momento da apreensão, é visível que os animais que aparecem nesse vídeo, eles estão em esforço corporal adequado, estão andando, né, uma vez que eles soltam vários dos canis, então há o fio desses animais andando, de forma normal, assim, né, e então não procede a afirmação de que todos os animais estariam doentes, porque eles estavam, assim, bem normais no vídeo. E também, nenhum deles foi carregado de forma especial, digamos assim, esse animal está muito debilitado, então vou transportá-lo de uma forma diferente, né, foram todos acondicionados em superpopulação da mesma forma. Então não se tem indício nenhum assim de que teria algum animal muito debilitado, sabe? Tá. Não houve nenhuma discriminação por conta do estado de saúde. Olha, esses aqui vamos carregar com mais cuidados, num lugar mais ventilado, enfim. Foram todos transportados de forma indiscriminada. Sim, eles foram transportados todos em superpopulação, né? O que justifica a chegada de vários deles numa condição ruim. Inclusive 2 chegaram em óbito, né? O que comprova que eles foram transportados numa situação de calor extremo, totalmente inadequada. Uma vez que eles estavam no litoral, então um mínimo de 3 horas.
né, que ficaram no transporte durante o dia, né, só aqui no dia quente de verão, mais de 30 cães, né, talvez 50 ou 40, num local onde caberiam 8. Teve todo um processo. Ó, ela tá Não é só proibida você que pela tá falando, justiça. teve toda uma análise. Olha lá, esse daí é o primeiro. E você tem que ouvir o outro lado. Por que eu vou ouvir o lado do agressor, velho? Sabe? Aí tem que ouvir o outro lado. A mulher maltratava, tá provado aí que maltratava os animais. São coisas que eu não consigo entender. Não, Vilela, não está tudo provado. Até porque a maioria das patologias ali apresentadas dentro do processo não há sequer nem exame, nem ficha de anamnésia e nem resenha dos animais. Então por que ouvir a outra parte? Porque é assim que se faz justiça. Você ouve as duas partes e vê quem que tem as provas para que a gente possa analisar quem que está falando a verdade e quem que está fingindo que é a vítima enquanto é algoz. Vamos então para a número 10. Que aí inventaram essa história que eu tinha roubado o cachorro de uma criança autista e dado para uma amiga minha milionária que queria um cachorro dessa raça. Totalmente Aí eu, mano, plausível. peraí, tipo, Ainda mais você. quem é que pode acreditar numa história dessa? Primeiro, se a mulher é milionária, por que ela não vai lá e compra o É. cachorro? Já não faz sentido por aí. Não Você tem o menor concorda? problema, Tipo, por que ela... Eu vou ter uma amiga que quer um cachorro de raça, tipo, que quer... Eu vou roubar um cachorro. Essa aí é aquela história da Borzoi que foi confundida com um dos 150 bulldogs franceses e que, em fevereiro de 2019, foi declarada morta dentro do processo pelo Instituto Luiz Amel. E 2 anos depois apareceu na casa de uma criadora de gado Nelore. Mas essa história eu vou contar com detalhes no próximo vídeo sobre a briga, sobre o processo entre a Luzia Hell e a Gabriela Bueno. Desculpa, foi sem querer. Luzia Mel, Marina Zatz. Que Deus os abençoe e nos ilumine. Até a próxima.